Quantas vezes uma pessoa pode se infectar com o vírus da dengue? A ver, quem que me responde? Eu não estou vendo vocês. 4 vezes. 4 vezes. Então, porque nós temos 4 sorotipos e cada um deles, né, induz a produção de anticorpos específicos para cada sorotipo. Então, a dengue dá imunidade para o resto da vida, mas como temos 4 sorotipos diferentes, então a gente pode se infectar da dengue 4 vezes. No caso, depois que nós vamos a ver a zika, chikungunya, febre amarela, quantas vezes a gente pode se infectar com esses vírus? Uma só. Com chikungunya, com zika, quantas vezes a gente pode se infectar? Uma vez, porque só temos um tipo, então pode se infectar só uma vez. ¿Me están escuchando? Porque dice que mi conexión está instável. Sim. Outra pergunta. Pode acontecer de pessoa para pessoa da dengue? Não. Não? Não, por quê? Porque ela precisa passar pelo mosquito, que é o vetor. Exatamente. E dentro do mosquito existe um ciclo de replicação também, né? No aparelho digestivo, principalmente do mosquito, e aí ele tem que voltar para as glândulas salivais para poder picar outra pessoa e infectar outra pessoa. Então, se nós estamos, por exemplo, em uma sala de aula e tem uma pessoa infectada, vem um mosquito e pica essa pessoa, e aí não consigo totalmente e vai picar outra pessoa. Vai infectar ou não vai infectar? Essa outra pessoa. Não entender? Eu acho que se o inseto ele tiver uma infecção crônica já, sim, ele pode transmitir, mas se ele tiver adquirido o vírus daquela pessoa ali, se ele infectar uma pessoa logo depois, eu acho que ele não transmite. Exatamente. Se ele já estivesse com uma infecção crônica ou mosquito, aí ele poderia transmitir a 2 pessoas, né? Digamos, porque ele não estaria se infectando, ele estaria só transmitindo para uma pessoa, e se a outra pessoa, ele poderia estar infectando se o mosquito estiver cronicamente infectado, né? Tá certo? E numa cidade, como a pessoa pode se infectar com o vírus da dengue? Como que acontece? Que fator é importante para que uma pessoa se infecte com o vírus da dengue em uma cidade? Que tem que haver? O que tem que acontecer? Eu acho que, na verdade, é mais se algum indivíduo vai para mata, e aí acaba na volta trazendo a infecção. Exatamente. Mas o que tem que ter na cidade? É mais difícil ter Quais são os fatores na cidade, digamos, para que haja essa transmissão? Por que aqui em Rio Grande não temos transmissão do vírus da dengue? Por agora. Porque nós temos baixa densidade de quê? Do vetor, não é? Do Aedes aegypti, exatamente. Nós temos focos do Aedes aegypti, mas nós temos poucos focos, bem delimitados, né? Então, as pessoas, e não temos pessoas infectadas. Geralmente, a pessoa que vem do Rio de Janeiro, do Nordeste, infectada, não se encontrou ainda com o vírus, digamos, com o mosquito transmissor, né? Então, para que aconteça a infecção, é necessário fatores, como eu mostrei para vocês naquele slide, são fatores dependentes tanto do hospedeiro, dependentes do meio ambiente, dependentes do tipo de vírus, né? Por exemplo, se acontece um surto,
em Rio Grande e um surto em Rio de Janeiro, nesse momento, né? Agora no verão. Onde vocês acham que as pessoas vão adoecer mais ou onde esse surto vai ser pior? O que vocês acham? Um surto em Rio Grande e um surto em Rio de Janeiro. O que pode acontecer? Onde vai ser pior? Rio de Janeiro? Por quê? Porque tem mais densidade? Mas em Rio de Janeiro, mas é um surto por um sorotipo que já é o mesmo que circula há 2, 3 anos. Vocês não acham que vai ter mais gente suscetível aqui em Rio Grande que em Rio de Janeiro? Que lá já tem uma certa imunidade de rebanho, digamos, né? Porque já muita gente já se infectou, então muitas pessoas já vão ter anticorpos, já vão estar protegidas contra o vírus da dengue. Ou não? O que vocês eu acham? acho que em Rio Grande. Em Rio Grande, eu acho que em Rio Grande, se é um surto e há uma alta densidade de vetores, aqui seria pior porque nós não temos nenhuma imunidade, né? Então, o surto seria mais abrangente, digamos, em Rio Grande. Agora, se em Rio de Janeiro acontece esse surto, mas por um genótipo ou por um sorotipo diferente, aí também pode ser grave. Por quê? Porque quando acontece um surto com um sorotipo diferente, a resposta imune não é das melhores, há uma exacerbação da resposta imune, de formação de complexos imunes, com a liberação de mediadores químicos importantes, e aí pode a situação ser mais grave quando acontece por um genótipo ou por um sorotipo diferente, né? Mas quando é por o mesmo sorotipo, eu acredito que o surto seja pior em um local onde todas as pessoas são suscetíveis, né? Vocês não acham? Sim. Professora, e quando diz assim que uma cidade é endêmica de dengue, aí ela está considerando os 4 sorotipos. Não necessariamente, ela é só para esse sorotipo, só para um. Mas acontece que quando há surtos ou epidemias de dengue, geralmente a cada ano, né, ou a cada 2, 3 anos que há essas epidemias, sempre é um único sorotipo que circula. Geralmente, em uma mesma cidade, não circula mais de um sorotipo da dengue. Eu não sei porque as epidemias acontecem sempre por um único sorotipo. Então, por exemplo, assim, em Rio de Janeiro já vem 2, 3 anos acontecendo um surto por o sorotipo 2, como é o que está acontecendo agora, nesse momento, nesse ano, nesse ciclo. As pessoas já têm bastante imunidade, né? Então, elas estão bastante protegidas. Agora, se o ano que vem entrar uma nova epidemia por um sorotipo 3, por exemplo, aí a resposta imune vai sofrer meio que um colapso, vai agravar a situação e pode ter mais casos de dengue hemorrágica. Acredita-se que os casos mais graves de dengue hemorrágica acontecem por essa situação, quando pessoas que já foram infectadas antes por um sorotipo se infectam novamente por um sorotipo diferente. Professora, Sim. mas tem algum sorotipo que seja mais virulento em termos de causar essa febre hemorrágica ou não? Acredita-se que sim, mas isso não está bem determinado. Mas o sorotipo 1 ou o sorotipo 3 parece que são mais graves que o sorotipo 2, por exemplo. Depende. A cada ano surgem diferentes teorias sobre qual sorotipo seria mais grave.
Mas há alguns que acontecem, mas acredita-se que a dengue hemorrágica acontece por causa disso que eu falei recém, aparecimento de um sorotipo diferente e infecção em pessoas que já tiveram dengue antes por outro sorotipo. Aí se formam complexos e liberação de mediadores químicos, interleucinas, e aí há uma resposta imune exacerbada que pode levar à dengue hemorrágica. Obrigada. Mas para que, como disse aqui, não é só a presença do vírus que é importante, são todos aqueles fatores que nós vimos que são importantes, né? A densidade do mosquito, a sazonalidade, a imunidade de rebanho, o sorotipo que está infectando, tudo é importante para que aconteça, né, uma infecção ou um surto. Tá bom até aí? Sim. Sim. Bom, e as manifestações da dengue, então nós podemos ter 4 tipos de dengue, né? A maioria, na verdade, apresenta a dengue sintomática ou a dengue clássica, né? Que é com os sintomas clássicos de febre, né? Dor muscular, mas aqui está nesse gráfico com manifestações hemorrágicas, mas a dengue clássica não dá muito manifestações hemorrágicas. Tem a febre da dengue hemorrágica, que é a terceira classe, que é assim, né? É importante porque dá hemorragia em diferentes órgãos do corpo, né? Tanto nas gengivas, nariz, etc. Mas também pode dar hemorragias nos órgãos internos, né? Como rins, fígado, etc. E aí complica. E quando é mais grave, que pode levar, né, a óbito do paciente, é quando há choque, né? Ou seja, uma queda da pressão e a choque por dengue. Mas a maioria das vezes, ou é febre indiferenciada, muitas pessoas também nem sabem que tiveram dengue, ou a dengue clássica, tá? E como que a gente hoje tem, né, o Covid-19, que está muito importante, e também o H1N1, né, influenza. E como diferenciar, como que um paciente chega lá no médico com sintomas, né? Dor no corpo, formação de petequias, febre alta, né? E como que diferencia a dengue da Covid ou da H1N1? Tem uma característica que é importante para diferenciar. Qual que é? A dengue não tem sintoma respiratório. Exatamente. A dengue não tem sintomas respiratórios. Então, isso serve muito bem para... muitos assim, médicos de diferentes regiões não sabem que não tem surtos de dengue, fica difícil para eles fazer, né, um diagnóstico bem de dengue ou saber diferenciar. Mas a dengue tem os outros sintomas que a gente vai ver agora, mas não tem sintomas respiratórios. E me diz uma coisa, existe tratamento para dengue? Como que trata a dengue? Não. É só tratar os sintomas, né, no caso. Só um tratamento de suporte, né? Tem que manter a homeostase, hidratar, baixar a febre. E pode utilizar, que é proibido de utilizar para baixar a febre no caso de qualquer virose e aqui no caso da dengue? Dipirona. Ácido acetil salicílico? Ácido acetil salicílico, né? Em todos os casos de doenças que dão hemorragias, ou que podem causar hemorragias, é proibido usar derivados ou propriamente o ácido acetil salicílico. Aí pode usar os outros analgésicos que não tenham ácido acetil salicílico, né? Tá certo até aí? Vocês viram o documentário que eu mandei? Sim. Assistiram?
É muito interessante. Eu aconselho a vocês assistirem, porque ele é muito novo, feito por médicos infectologistas muito, né, conhecidos e por a Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, ele é bem interessante e aconselho a vocês a assistirem. Tá? Bom. E como que prevenir a dengue, então? Como que eu me previno? Como se previne uma pessoa da dengue ou como se previne uma cidade, né? Quais que são os meios de prevenção? As principais classes ou tipos ou formas de prevenção? É mais focado no mosquito, né? Focado no controle mosquito. do vetor. Tá, e então a prevenção tem que ser, então, né? Evitar águas paradas em qualquer local, né? Pneus, vasos. E a pessoa... E o mosquito da dengue, que hábitos ele tem? Ele é diurno, nocturno, está dentro da casa, está fora, como que é? Diurno. Vai de Egito, onde que ele está? É noturno. De manhã, de noite, de tarde. Que hábitos ele tem? Porque preciso conhecer para eu poder me prevenir. Ele tem um voo baixo, ele tem o hábito mais diurno, amanhecer, no começo da Ver algo tarde. em parasitologia? Ele pica durante o dia, pode ser de manhã ou de tarde. Ele não voa muito, ele máximo voa uns 200 metros. Baixa a altura, quer dizer, mais de 1 metro do solo, ele não pica, ele não voa. Então, a prevenção pessoal é repelente e roupa, preferentemente de mangas compridas, mas usar repelente em cima da roupa também, porque ele pode picar, né? E nas casas, insecticidas, porque ele pode picar por fora, mas ele também pica dentro das casas, né? Então, insecticidas ou redes, aquelas redes de tubo para proteger crianças, para proteger né, na hora de dormir bem, porque é um mosquito que tem hábitos também, se ele estiver presente, né? Então, prevenção é o mais importante, né? Prevenção contra o vetor, contra o mosquito, porque a dengue já vimos que não tem tratamento, que tem tratamento de suporte, que as pessoas quando estão com a dengue hemorrágica ser internadas, devem ser, né, muito bem tratadas para evitar, né, o choque, a dengue mais graves, né? E a proteção, né, das nossas habitações, das nossas casas, das nossas cidades, né, nos nossos baldios, para evitar, né, que nossa comunidade, dificuldade de te ouvir, né? Não sei se os outros não te É o ouvem. mais importante. A dengue, ela reapareceu na década de 80, quando o mosquito da Aedes aegypti reapareceu também na América do Sul e Nani, eu estou com muita dificuldade de te ouvir. Eu acho que a Nani saiu. Professor, só vou passar um recado que pediram para avisar no grupo da turma que tem alguns colegas que estão sem internet. Acho que deu um problema na net em Rio Grande. E aí, alguns colegas estão sem. Quem tem vetorial está com o mesmo problema. Nossa. Eu recebi a mensagem também, que eu estou na FURG, mas em casa eu não teria também. Agora veio uma mensagem da vetorial que está trancando, está instável. Acho que a Nani também deve ter vetorial. Deve ser. O Marcos também estava, no nosso colega. Júlia, tu quer, quem sabe, tu começa a tua parte e aí a Nani termina dela depois. Pode ser? Pode ser, sim. Então tá, vou compartilhar aqui.
Bom, então, pessoal, vamos falar um pouco das doenças do trato gastrointestinal, né? A gente viu na aula que o trato gastrointestinal, ele é responsável, então, para fazer aquela digestão dos macronutrientes, como os alimentos, né? Para que sejam absorvidos, então, na mucosa intestinal, e depois vão ser os restos eliminados nas fezes. Então, alguns agentes microbianos, como vírus, bactérias, parasitas, podem causar desordens nesse trato, né? A gente tem no estômago, por exemplo, pode ter o acometimento de alguma gastrite ou úlcera péptica causada pela bactéria Helicobacter pylori. E no intestino delgado e grosso, né, que é onde também abriga a maior quantidade de bactérias benéficas, né, a nossa microbiota normal, algumas bactérias podem ser patogênicas, causando gastroenterites, como as enterobactérias, principalmente a Escherichia coli, Salmonella e Shigella. Temos também o Clostridium difficile e aquelas que são responsáveis pelas intoxicações alimentares, o Staphylococcus aureus, Bacillus cereus e o Clostridium botulinum. Bom, então, a gente pode ter uma manifestação clínica, né, dividida em uma infecção, né, do trato gastrointestinal, em que o patógeno vai penetrar, vai se multiplicar, a febre, nesses casos, vai ser mais frequente, e os sintomas vão demorar um pouquinho mais para acontecer. Já no caso das intoxicações, ela ocorre por uma ingestão de toxina pré-formada. Então, a gente tem um pouco menos de acometimento de febre, mas os sintomas vão ser mais rápidos. Geralmente, eles podem acontecer em torno de 1 hora após, então, a ingestão desse alimento. Bom, ambas, elas têm características comuns, né? Como pode causar náuseas, vômitos, dor abdominal, e a diarreia também pode ser bastante frequente. Então, a diarreia, né, aquela liberação de fezes anormais, né, em que a gente tem evacuações frequentes, então, líquidas, né, então, por conta de perda de líquidos e eletrólitos, então, por essa infecção que ocorre na mucosa intestinal. Quando se tem muco e sangue, né, acompanhado de outros sintomas, a gente pode caracterizar uma desinteria. Tá? Então, as gastroenterites, elas vão ser consideradas toda aquela doença que causa essa inflamação, tanto na mucosa gástrica quanto na mucosa intestinal. Bom, como é que elas, então, são transmitidas? Por um ciclo fecal-oral, né? A gente pode, então, ingerir alimentos contaminados com as bactérias ou com as suas toxinas pré-formadas, no caso das intoxicações, né? Então, essa bactéria, ela vai crescer, vai causar dano, né, no nosso tecido epitelial do intestino, né? Causando, então, essa sintomatologia como a diarreia. Né, e vai completar um ciclo, então, porque a gente pode contaminar, então, certos locais com as nossas fezes, e isso é um ciclo, então, fecal-oral de contaminação dessas doenças. Então, o que a gente faz? O que é importante quando se suspeita de uma doença que é de origem alimentar? É importante avaliar bem a história do paciente, né? Questionar se teve algum consumo de algum alimento suspeito, se teve contato, se algum familiar, né, ou alguém que compartilhou algum evento, alguma coisa, algum almoço, algum jantar, que também teve os mesmos sintomas, se fez uma viagem recente, se utilizou antibióticos, né, nos últimos dias, e também cuidar os detalhes dos sintomas, se a diarreia ela é aquosa, se ela tem sangue e muco, né, se ela está há menos de 2 semanas, né, que é considerada uma diarreia aguda, se ela passa de 2 semanas, a gente já considera persistente, e quando ela passa de 4 semanas, já é considerada uma diarreia crônica, né, então é importante também cuidar a duração desses sintomas. Bom, então a gente viu também que a Escherichia coli, que é uma bactéria gram-negativa, né, que está presente na nossa microbiota, né, mas que tem algumas linhagens que são patogênicas, e essas linhagens, dependendo dos fatores de virulência delas, elas vão, então, causar algumas condições clínicas que são características. Tá? Então, elas têm como fatores de virulência algumas adesinas e fímbrias que vão permitir essa colonização da mucosa intestinal, produtoras também algumas de toxinas, então, que vão causar, então, essa lesão na mucosa. Tá? Então, a gente vai ver um caso agora para tentar, vocês tentarem identificar qual é a condição clínica que cada uma é responsável. Bom, então, nesse caso aqui, um paciente de 30 anos que apresenta vários dias cólicas abdominais, náuseas, vômitos e diarreia com sangue, tá? E letargia. No exame de urina desse paciente tem hematúria.
tá? E o hemograma com esfregaço de sangue periférico mostrou células características de uma hemólise intravascular e de trombocitopenia. E na análise bioquímica do sangue se detectou níveis altos de ureia e creatinina. Tá? Então, esses achados levaram a sugerir que o paciente tem uma síndrome hemolítica urêmica. Tá? Então, foi feita uma cropocultura, né, uma cultura das fezes, e nessa cultura se observou, pela microscopia dessa cultura, se observou bacilos gram-negativos. Então, qual o provável micro-organismos que vocês acham que pode estar envolvido nessa infecção? Quem se arrisca? Ninguém? Bom, então, o que a gente viu? Né? Que tem bacilos gram-negativos, né? Que são característicos, muitas vezes, das enterobactérias causadoras dessas infecções, né? A gente tem a Escherichia coli, a Salmonella e a Shigella, que são bacilos gram-negativos bastante envolvidos nessas infecções. E se, por exemplo, no cultivo a gente vê uma fermentação de lactose, o meio ficar rosado, isso já pode ser indicativo, então, que é a Escherichia coli. Só que a Escherichia coli tem linhagens patogênicas diferentes que vão causar lesões, né? Nesse caso aqui, a gente suspeita, então, da Escherichia coli enterohemorrágica. Tá? Por que se suspeita dela? Porque o mecanismo de ação dela, né, essa Escherichia coli, ela produz duas toxinas, que é a toxina Shiga, parecida com a da Shigella, que elas vão induzir a produção de citocinas inflamatórias, tá? E aí vai ocorrer uma destruição das células endoteliais do glomérulo. Isso vai ativar plaquetas, que vão depositar trombina, e isso leva a uma diminuição glomerular, ou seja, vai se ocorrer uma insuficiência renal aguda, né? E aí vai se ter um acúmulo de substâncias tóxicas no sangue, que causam a chamada uremia, né? Ou seja, como tem uma diminuição da filtração glomerular, a ureia mesmo, né, que é um componente nosso bioquímico do sangue, pode ficar aumentada, né? Que são os marcadores, a ureia e a creatinina são os marcadores, então, renais. Além disso, ela pode levar a uma destruição das hemácias, causando hemólise, causando esse quadro de anemia hemolítica. Por isso, então, a gente chama de síndrome hemolítico-urêmica. Tá? Esse é uma das características desse tipo, linhagem patogênica da Escherichia coli. Bom, e esse outro caso aqui? Um homem de 40 anos que retornou recentemente do México com náuseas, vômitos, diarreia aquosa, aguda, não sanguinolenta, com mucosas secas, então, um exame que consiste, então, numa desidratação. Ele relata que a sua filha também iniciou com sintomas idênticos. Qual causa é sugestiva para esse quadro de doença aguda? Alguém tem alguma sugestão? Esse é um tipo de caso comum da chamada diarreia dos viajantes, né? Quando a gente faz uma viagem, né, e tem um tipo, né, de gastroenterite na viagem, ou então logo que retorna da viagem. E tem alguns locais, né, que tem um risco mais elevado, né, que a gente considera de ter essas gastroenterites, né? Por exemplo, esse caso ele veio do México, a gente pode observar nesse gráfico de riscos de diarreias, o México ele está, então, contido, né, nessa área de elevado risco, né? Talvez por condições, né, de saneamento. E quais são as bactérias que estão envolvidas bastante nesses quadros de diarreia do viajante? Alguém tem alguma sugestão? E. coli, Shigella. Então, isso mesmo, a gente tem a Escherichia coli do tipo enterotoxigênica, tá? Aquela que produz toxinas, tá? E aqui vocês podem observar mesmo, isso aqui é um meio agar SS, agar Shigella salmonella, em que ele é específico para identificar essas enterobactérias, então, que causam essas condições, tá? Então, a gente pode ver que a Escherichia coli, ela fermentou lactose, então ficou rosado, né? A Escherichia coli também tem colônias secas, tá? Se o meio ficou, né, aquele tom amarelado que não fermentou lactose, no caso de colônias negras, tá? São características da salmonela, porque ela produz o ácido sulfídrico. Então, aqui a gente pode diferenciar essa colônia, né, a coloração da colônia, para diferenciar se é salmonela ou Shigella, tá? Então, completando aquele quadro ali que a gente falou das condições clínicas de acordo com as linhagens patogênicas da E. coli,
Então, a gente tem a diarreia do viajante, como a gente viu, né, aquosa e abundante, que pode ser da enterotoxigênica, tá? Que vai acometer geralmente todas as idades, né? Ela vai produzir, então, essas duas toxinas, tá? Que vão causar essa lesão, e também tem fatores de coagulação, como fatores de virulência. Depois, a gente viu a enterohemorrágica, causadora da síndrome hemolítica urêmica, então, né, tem essa linhagem da E. coli que está associada, ela é bastante associada à insuficiência renal aguda em crianças, tá? Ela tem também fatores de adesão e citocinas, então, semelhante à Shiga, a toxina Shiga. Depois, a condição clínica da enteropatogênica, tá? É a diarreia do desmame, né? Que acontece geralmente em crianças em menos de 2 meses, crianças em berçários, né? Uma diarreia intensa, aquosa, que tem febre baixa, tá? E depois nós temos a condição clínica da enteroinvasiva, tá? Que essa bactéria, essa linhagem de E. coli, ela já vai ter um grau maior de invasividade, tá? Então, ela vai causar uma diarreia aquosa com sangue e muco. Então, presença de leucócitos, caracterizado por uma disenteria. Então, vai ter uma inflamação no cólon, né? Porque essa bactéria vai ser capaz, então, de invadir as células adjacentes e causar, então, uma infecção maior. Tá? E depois, por último, nós temos a enteroagregativa, né, caracterizada por uma diarreia aquosa e secretora com muco, que vai persistir, geralmente, em torno de 14 dias. Né? Essa bactéria, o que essa linhagem faz? Ela faz uma aderência agregativa através das suas fímbrias, que forma um tipo de biofilme. Né? E isso é por conta, então, dos fatores de virulência das suas toxinas, que causam, então, essa condição clínica. Tá? Bom... E, como a gente falou da diarreia do viajante, que também pode ser causada pela salmonela e shigella, né? A salmonela, ela está presente principalmente em ovos e frangos, são os alimentos que são bastante contaminados. Então, vocês vão ver, a gente vê muito, né? Intoxicação alimentar por salada de maionese, por exemplo, né? Pessoas com surtos, né? Que comeram num evento, né? É bastante associada. Os sorotipos da salmonela, a salmonela enteritidis é causadora, então, dessa condição clínica salmonelose, que vai dar diarreia, febre, dores abdominais e vômitos, tá? O outro sorotipo, o salmonella typhi, é causador por uma febre tifoide, que aí vai ter uma condição clínica mais grave, tá? Com febre alta, diarreia, vômito, levando até a sepse. Tá? E ainda tem um outro que é a salmonella paratyphi, que causa febre entérica, que é tipo a febre tifoide, mas um pouco mais leve. Tá? E a shigella, ela é causadora pela shigellose ou disenteria bacilar, que aí a diarreia já vai ter sangue e muco. Tá? Então, assim, as duas, elas penetram aqui na mucosa das células epiteliais intestinais, né? Se multiplicam, causando uma lesão. Só que a salmonela, ela vai causar aquela lesão, né, podendo ocasionalmente ir para a corrente sanguínea, e causando, então, uma inflamação mais no intestino delgado e grosso. Já a shigellose, ela tem capacidade de invadir as células adjacentes, então ela vai causar um dano tecidual maior, então característico dessa disenteria, né, aí vai ter esse sintoma de diarreia com sangue e muco. Tá? Geralmente a salmonela precisa de uma dose menor, né, da quantidade microbiana para infectar já. A salmonela precisa de uma dose menor e a shigella uma dose maior para infectar e causar, então, esses danos. Bom, então vamos ver agora outro caso, tá? O caso de uma mulher de 50 anos hospitalizada, que foi submetida a histerectomia total abdominal e utilizou profilaxia antibiótica, usando cefoxitina endovenosa. E depois desse pós-operatório, teve um sintoma sugestivo de cistite e se adicionou mais uma antibiótico terapia com ciprofloxacina. No 10º dia pós-operatório, começou com um quadro de febre associada de mal-estar geral e aparecimento de diarreia aquosa. Para excluir que se tinha alguma complicação cirúrgica, se fez uma tomografia, né, do abdômen. E aí se viu um espessamento na parede do reto e sigmoide. Então, partiu-se para fazer uma retossigmoidoscopia
que apresentou inúmeras áreas de placas recobertas por secreção purulenta, né, com edema importante naquela mucosa retal, que é compatível, então, com um quadro de colite pseudomembranosa. Tá? Então, esse quadro de colite pseudomembranosa, nós vimos que, com diarreia, né, ele é associado ao Clostridium difficile, tá? Então, foi solicitada na pesquisa das fezes, né, um resultado que veio positivo para uma toxina do Clostridium, que é a toxina B, e aí foi iniciada, então, uma terapêutica empírica com metronidazol, né, para resolução, então, desse quadro clínico. Então, qual é a hipótese que vocês acham que desencadeou esse quadro de colite pseudomembranosa pela essa bactéria, o Clostridium difficile? O que foi, né, nesse caso dessa mulher que pode ter né, desencadeado essa infecção por essa bactéria? Uso de antibiótico. Oi, não ouvi? Uso de antibiótico. Isso mesmo, né, Melissa? O Clostridium difficile é a principal causa de diarreia hospitalar, tá? Então, o que acontece? Quando se faz o uso de antimicrobianos, né, o uso de antimicrobianos pode levar até uma diarreia leve ou até uma diarreia mais grave, né? O uso, né, então a gente tem aqui nas nossas bactérias benéficas, na microbiota, que competem com as patogênicas. Quando a gente usa antimicrobianos, principalmente de amplo espectro, nós vamos matar essas bactérias, e aí o Clostridium, por exemplo, que é uma bactéria que produz esporos, então no ambiente hospitalar ele pode produzir esses seus esporos e contaminar esse ambiente, tá? Então essa paciente, ela tá com a microbiota já alterada, né? Já tá mais imunodeprimida, e então se contaminar nesse ambiente com os esporos do Clostridium. E esses esporos do Clostridium, eles são capazes de sobreviver à acidez gástrica, tá? Então, eles quando chegam, passam do estômago, eles vão liberar a sua forma vegetativa, que é a forma que produz duas toxinas importantes, a toxina A, que causa uma inflamação e destruição desse epitélio intestinal, e a toxina B, que vai atuar destruindo as células e causando essa pseudomembrana, tá? Que gera esse quadro, então, conhecido como colite pseudomembranosa, né? Uma diarreia, então, que vai ser mais aquosa, profunda e com muco, tá? E aí, então, eles podem, pelas fezes, liberar os seus esporos, tanto em paciente sintomático e assintomático, completando aquele ciclo, então, de transmissão fecal-oral, tá? Bom, então, outra condição clínica que a gente viu foi a intoxicação alimentar, que elas ocorrem geralmente com a ingestão de toxinas que são pré-formadas pela bactéria e contaminaram, então, aquele alimento, tá? Geralmente, uma intoxicação alimentar, ela é diferente da infecção porque ela tem um início muito repentino dos seus sintomas, tá? Como náuseas, vômitos, a diarreia, e aí vão desaparecer em torno de 1 a 2 dias. Então, as principais responsáveis é o Staphylococcus aureus, também o Bacillus cereus e o Clostridium botulinum, tá? Uma questão aqui que é importante nas intoxicações alimentares. O aquecimento de um alimento que foi inadequadamente conservado pode matar essas bactérias causadoras da intoxicação alimentar? Então, às vezes a gente acha que aquecer um alimento, né, matou tudo. O que vocês acham? Não, né? Porque a bactéria, ela é sensível ao calor, tá? Podendo ser inativada durante o processamento de alimentos, mas as suas enterotoxinas são termoestáveis. Então, elas podem resistir ao processo de fervura e aquecimento dos alimentos. Então, por isso, né, que essas toxinas que são pré-formadas na bactéria que contaminam os alimentos e que são as causadoras dessas intoxicações alimentares que a gente vê bastante, então, surtos que ocorrem por intoxicação alimentar. Bom, e, por último, a gente falou do Helicobacter pylori, né, que é responsável, então, é uma bactéria que tem capacidade de sobreviver a essa acidez gástrica e causar uma inflamação, né, na mucosa gástrica, como gastrite, pode levar ao desenvolvimento de úlceras pépticas, né, quanto duodenais, e ainda também está associado ao desenvolvimento de câncer, do adenocarcinoma e também de um outro tipo de linfoma, que é um linfoma malte, tá? Então, ele pode, um paciente, a gente pode contrair essa bactéria lá nos primeiros anos de vida, né, lá por 5, 6 anos, e permanecer a vida inteira sem causar nenhum sinal ou sintoma, tá? E
Alguns casos, a gente pode, então, apresentar aqueles sintomas de disfagia, azia, queimação, né, dor, que leva, então, a busca para fazer uma investigação por endoscopia, e aí a gente pode, então, detectar a presença do Helicobacter, causando, então, essa lesão na mucosa gástrica, tá? Então, o Helicobacter, ele é uma bactéria que tem bastante controvérsias, né, que ele causa essas lesões, mas em alguns casos, hoje em dia, a gente já considera que ele pode fazer parte da microbiota normal e ser benéfico para impedir que ocorra outras patologias, como esofagite, também se fala prevenção de obesidade, de asma, tá? Então, isso vai depender, porque para se causar infecção, depende de diversos fatores, que são os fatores da bactéria, né, da presença dos seus fatores de virulência, né, que umas cepas são mais patogênicas que as outras, e também fatores do hospedeiro, como é que a gente vai responder frente a essa bactéria, né, a gente, pela presença, por exemplo, de alguns polimorfismos, então, genéticos que a gente pode ter. Bom, já até saiu aqui a resposta que eu ia perguntar para vocês. Qual a enzima que auxilia nessa capacidade de sobrevivência da acidez gástrica, podendo também servir como uma ferramenta de diagnósticos do H. pylori em amostras de biópsia gástrica? Então, aqui, como vocês já viram, que já apareceu antes de eu clicar, a enzima urease, tá? É uma enzima que essa bactéria produz, que vai auxiliar, então, né, ela vai quebrar a ureia, né, em amônia, que neutraliza o pH em torno da bactéria, e assim faz com que ela sobreviva a essa acidez gástrica, tá? Então, a gente pode, pela endoscopia digestiva, né, coletar uma biópsia gástrica, mandar para uma análise citopatológica, em que a gente pode ver qual é o grau de lesão da mucosa, e também observar o Helicobacter, então, por uma coloração no citopatológico. Mas a gente simplesmente pode fazer um teste rápido, que é o teste da urease, em que a gente coloca essa biópsia dentro de um caldo, né, que contém ureia, e se existir, a bactéria estiver ali, ela vai, então, a sua enzima urease vai quebrar, então, essa ureia, transformando o pH em neutro, né, ali, e vai ficar uma coloração modificada de rosa. Então, esse simples teste, em 24 horas, a gente dá, então, para ele se tem essa viragem dessa cor de pêssego para rosa. Então, pessoal, era mais ou menos isso, uma síntese, né, de tudo que a gente viu, tá? E aí eu queria que vocês fizessem os comentários de vocês, tirassem dúvidas. Júlia, fazer é comum, depois do tratamento para Helicobacter pylori, que haja reinfecção, porque o tratamento ele é bem pesado, né? Ele é bem longo e ele é bem pesado. É comum ter reinfecção? Eu acho que tu perguntou que o tratamento, que se existe bastante reinfecção, né? Se os casos de reinfecção, depois do tratamento para Helicobacter, se eles são comuns ou não. São muito comuns. Na verdade, inclusive, isso foi meu estudo de tese de doutorado, tá? Eu trabalhei na especialização, mestrado e doutorado com Helicobacter pylori. A gente trabalhou com diagnóstico, com detecção de genes de patogenicidades associados à virulência, né, e desenvolvimento dessas lesões. E também, no meu doutorado, eu trabalhei, então, com os genes associados à resistência do Helicobacter pylori, tá? Porque durante as minhas coletas de biópsia gástrica, eu acompanhei os clínicos, gastroenterologistas, e a queixa é muito alta de que a gente, né, tem que diferenciar se é uma reinfecção, né, que a gente só consegue ver se é uma reinfecção, então, se a gente pegar, analisar genotipicamente a cepa antes e depois, tá? Ou se é um caso, né, de falha terapêutica, tá? Então, existe o tratamento do Helicobacter, ele geralmente é feito a primeira linha com claritromicina, azitromicina e um inibidor de bomba, e como segunda linha a gente introduz o levofloxacino. E existe, sim, bastante índices de infecção, mas também a gente observou que, às vezes, certas linhagens mais patogênicas, aquelas que abrigam o gene KGA, que ele é mais patogênico, né, elas até são menos resistentes. Isso foi uma descoberta que a gente fez na minha tese de doutorado. Então, é um problema, né? Os clínicos, o que acontece? Quando o paciente chega lá,
está infectado, faz o tratamento, volta, continua infectado. O que deveria a gente ter como hoje em dia está nos mostrando que ela pode participar da microbiota e não causar lesão, se esse paciente não evolui de uma gastrite, uma úlcera, né, uma lesão mais grave, se a mucosa está ali, porque geralmente simplesmente tens uma gastrite leve e tem presença de Helicobacter. Fez a endoscopia, mas não tem uma evolução da gastrite. Então, nesses casos, se cria aquela dúvida, né, se realmente é necessário tratar. Mas é óbvio que todo mundo que sabe que tem uma infecção com uma bactéria que pode levar até o câncer, quer se tratar, né? Então, isso é uma coisa corriqueira na clínica dos gastros, que eles têm muita dificuldade, às vezes, para conseguir erradicar a bactéria pelos seus altos índices de resistência. Entendi. Obrigada, Júlia. Pedro, quer fazer algum comentário? Ou alguém mais quer tirar dúvidas? Eu queria fazer um comentário. Muito obrigado, Júlia, pela tua aula, excelente. Eu queria só comentar do Clostridium difficile. Ele é causado principalmente pelo uso, como disse a Júlia, o uso extensivo de antibiótico, especialmente em idosos. E o tratamento convencional é mais antibiótico, né? É usar vanco. O que é emergente, mas é um pouco um contrassenso, porque, na verdade, você segue causando dano, e nem sempre dano na microbiota, né? E nem sempre o desfecho clínico desse tratamento é positivo, muitas vezes não é. Então, tem se buscado ao longo do tempo alternativas para substituir o tratamento com antibiótico, tem se proposto primeiro um uso de probióticos de uma maneira mais especulativa, mais empírica, porque, na verdade, não se sabe exatamente o que o probiótico faz, ele pode atuar, dependendo do organismo que nós estamos utilizando como probiótico, da mescla deles, ele pode atuar como imunomodulador, e menos provável que ele seja um competidor pela microbiota, ele pode ser um estimulador de repovoamento da microbiota normal, mas não sabe exatamente o que ele faz, né? Então se avançou para o transplante fecal, que significaria, fundamentalmente, você pegar fezes de um sujeito sadio e, através de um enema, você colocar num indivíduo que está com Clostridium difficile, tá? Principalmente casos graves. E, num primeiro momento, o que se observou é que havia diversidade de resultados. Haviam resultados muito positivos e outros que nem tanto. Então, eles foram... Duas estratégias que eu lembro agora. Uma é buscar fezes de indivíduos que tivessem uma convivência com aquele paciente, porque provavelmente eles teriam uma microbiota normal. Claro, desde que um não tivesse uma grande restrição de alimentos e tal, e tivessem mais ou menos os mesmos hábitos alimentares, morassem juntos e tal, isso significaria uma maior possibilidade de desfecho positivo. Mais recentemente, com o avanço das ferramentas de metagenômica, né, sequenciamento em massa de diversidade de genomas, tem se tentado buscar o core, né, dessa vastíssima microbiota intestinal, qual é o core que seria sadio, né, e qual o verdadeiro probiótico. Aí sim, um probiótico com uma evidência maior. E tem se chegado a uma forma farmacêutica, e não mais as fezes em si, mas senão uma forma farmacêutica que substituiria o transplante fecal. Então, o manejo da infecção com Clostridium difficile é difícil, né, falando, mas tem se tentado várias alternativas para superá-la. Esse era o comentário que eu queria fazer. Sim, excelente. É a alternativa, né, para a gente restaurar aquela flora
que foi matada, né, pelos antibióticos de amplo espectro. É verdade. Eu até disponibilizei para eles um artigo do Difficile, né, que fala um pouco, né, um pouco mais a fundo, porque a gente tem pouco tempo, né, Pedro, para poder abordar tudo que a gente gostaria de abordar nas aulas, né? Tem que dar uma pinceladinha de cada coisa. É verdade. Não, tá ótimo, tá ótimo. Agora a gente vai voltar. Nós tivemos um pedaço de arbovirose, fomos para o trato gastrointestinal e agora vamos voltar com a arbovirose. Pode ser, Nani? Está nos ouvindo? Pode ser, sim. Me ouvem? Então, Espera que eu me aqui onde que eu estou. Dá para ouvir bem, Nani. Tá, como prevenir a dengue, então a gente já falou, né? Tanto a prevenção... Vocês estão vendo aí, né? Porque eu não vejo nada, me vêem? Sim, Nani, dá para ver a tua tela. Ah. Bom, um segundo vírus que é causador que é importante dentro das arboviroses é o chikungunya. É um vírus também que entrou poucos anos atrás aqui no Brasil. É um arbovírus também é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, e também, como todos os arbovírus que hemos visto até agora, ele tem um ciclo silvestre e ele tem um ciclo urbano. Mas uma característica importante do chikungunya é que a sua sintomatologia é bastante semelhante à da dengue, com dor corporal, pero mais intenso nas articulações. Então, o grande problema do chikungunya é a artralgia, que é uma dor intensa nas articulações, que imobilizam às vezes os pacientes e podem durar de 1 ano a 2 anos. Então, esses são o chikungunya, então, é um vírus que circula juntamente com o vírus da dengue, né? E transmitido, então, por Aedes aegypti ou Aedes albopictus, que causa mais ou menos a mesma sintomatologia, mas que a artralgia é o sintoma mais importante do vírus da dengue, da chikungunya. Então, como aqui já respondi, né? A principal manifestação clínica de infecção por chikungunya é a artralgia, que é imobilizante, né? E a pessoa não pode nem se mexer e pode durar até 2 anos. Outro vírus importante dentro das arboviroses é o vírus Zika, né? Onde as primeiras evidências surgiram em 1947, na verdade, na floresta de Zika, em Uganda. A gente pode ver aqui nesse slide que os reservatórios animais, né, não são só primates, sino também outros mamíferos. Então, uma característica importante nessas doenças causadas por arbovírus é a gente poder fazer a comparação, né, em casos de dengue, de zika, de chikungunya, de febre amarela. Então, o que vocês acham que é o que tem que ser feito em caso de suspeita de infecção por um arbovírus? O que é o primeiro que a gente tem que fazer? Identificar o causador. Identificar o vírus causador, né? Como às vezes o diagnóstico laboratorial demora um pouco, a gente tem o quadro, né, comparativo da sintomatologia, né, das principais sintomas causados por esses 3 vírus, principalmente aqui que vamos ver, né, dengue, chikungunya e zika. Então, febre é sempre presente na dengue, com alta de início imediato. No chikungunya também está sempre presente, mesmas características, e na zika já pode estar presente, mas é mais baixa. Artralgia, que falamos, dor nas articulações, dores moderadas na dengue, e presente em 90% dos casos, né, na chikungunya,
E na Zika, a Zika, a gente vai ver que ela transcorre mais ou menos como uma virose tranquila, assim, sem muita sintomatologia, leve, né? Só naqueles casos que a gente vai ver que é mais grave. Também rasgo cutâneo, né, manchas vermelhas na pele, que podem estar presentes em dengue, também podem estar presentes, né, no chikungunya, e estão sempre, quase sempre presentes na Zika, né, com manifestações nas primeiras 24 horas. Prurido pode estar presente, mas na Zika mais intensa também, de leve a intensa, mas é bastante importante esse prurido. E vermelhidão nos olhos, que pode estar presente nos casos de chikungunya e de Zika. Então, como vocês veem, os sintomas eles se confundem bastante uns com outros. Então, não é sempre, né, que a gente na clínica vai conseguir determinar qual é o agente causador. Então, o diagnóstico é importante, né, ser feito, o diagnóstico laboratorial, né, que geralmente é feito através de biologia molecular, né, também por sorologia, e poder determinar dessa maneira, então, qual que é o agente causador, né, da doença que a gente está sofrendo. Eu passei um artigo para vocês, onde, não sei se vocês leram, onde perguntava, eles questionavam se uma pessoa, perdão, se um mosquito pode estar infectado por mais de um desses vírus. Vocês leram algo desse artigo ou não? Alguém viu? Sim, ele fala que pode, né? Ela fala que pode. Então, o mesmo mosquito ele pode estar infectado por mais de um desses vírus, né? E uma pessoa também pode estar infectada simultaneamente por mais de um desses vírus. Então, os quadros, né, podem se agravar. Imagina você se um mosquito que vai picar você está infectado com vírus da dengue e vírus de chikungunya. E eles parece que conseguem, né? Não se sabe muito qual que seria a resolução, se a gente vai manifestar mais uma doença que a outra, ou se a manifestação das duas doenças que foram transmitidas por esse mosquito que está, então, digamos assim, infectado, tá? Bom, e por último, então, o vírus da febre amarela, né, que também é transmitido pelo Aedes aegypti. Na febre amarela, a gente tem, né, o ciclo silvestre, né, onde o principal vector é o mosquito do gênero Sabetes, né, e quando o homem, então, entra nos locais onde se encontra a circulação da febre amarela, o homem se infecta com a febre amarela e traz para a cidade, né, volta para a cidade infectado, e nas cidades o vírus que transmite a febre amarela é o Aedes aegypti. Mas uma característica da febre amarela é a circulação urbana do vírus da febre amarela. No Brasil, a circulação urbana do vírus da febre amarela, ou como que as pessoas se infectam? O que vocês acham? O que vocês têm visto, tanto que saiu nos jornais, nestes últimos 2 anos, surtos de febre amarela, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio? O que vocês lembram de ter visto? Digamos, se transmite de uma pessoa para outra pessoa, assim, febre urbana, quer dizer, já não vem mais do ciclo silvestre, o ciclo urbano, a circulação da febre amarela no ciclo urbano, a ciclo urbano da febre amarela? Não. Não há, não, né? E por quê? Parece ser que o Aedes aegypti, ele não é tão bom, não é um vector tão eficiente para a transmissão da febre amarela urbana. E essa é uma sorte, né? Porque imaginam que a febre amarela, de todas essas viroses que hemos visto hoje, é a que tem maior taxa de letalidade, né? E um quadro que pode ser mais grave. E então
Então, assim, as pessoas que se infectam de febre amarela se infectam porque elas se introduzem, porque elas vão para os locais silvestres ou de zonas rurais onde há febre amarela. Mas, uma vez que eles voltam para a cidade, não há transmissão de entre pessoas, assim, né, mesmo com a presença do vector de febre amarela. A última vez que houve circulação urbana de febre amarela foi no Paraguai, em 1947, ou seja, muitos anos atrás, e não tem agora circulação da febre amarela. E como se determina se o vírus da febre amarela está circulando em uma determinada região? Como que eu sei se em uma região da mata, lá de Minas Gerais, começa a circular o vírus da febre amarela? Como que... Primata não humano, né? Exatamente, porque começa a haver a mortalidade bastante importante de primatas não humanos, que são os principais reservatórios, né, da febre amarela. Então, esses são chamados de grupos sentinelas. Então, em todas as regiões onde há febre amarela, onde há circulação da febre amarela, são sempre estudiados e vigiados esses grupos sentinelas. Quando começa a haver mortalidade, uma mortandade maior de macacos, de primates, então são estudiados e muitas vezes se vê que está circulando nessa região o vírus da febre amarela. Então, essa é uma maneira, esse estudo desses grupos de sentinelas é uma maneira de determinar que vai começar a haver, ou nessa região, circulação da febre amarela. E então é importante, como que se previne a febre amarela? Aqui estão os grupos, né? Então, vocês veem aqui nesse mapa os casos humanos em clarinho e os casos mortes de primatas, né, em escuro. Então, onde há morte de primatas, né, é onde é mais provável que haja casos humanos. Mas, como eu falei para vocês, não há ainda, o ciclo urbano não acontece em regiões do Brasil, por sorte. E como que se previne a febre amarela? Alguém? Talvez cuidado. Nunca você questão quando foi em mata, assim, essas coisas. Não, mas tem um método de prevenção mais a vacina. A vacina. A vacina, exatamente. Então, para todas essas doenças que vimos até agora, a única que tem vacina é a da febre amarela. Na verdade, há uma vacina da dengue, mas ela não faz parte do calendário vacinal, né? E não tem alta eficiência, não é muito utilizada aqui no Brasil. Existe, mas há em estudos no Instituto Butantan e na Fiocruz, estudos de novas vacinas contra a dengue que devem sair de aqui a 3, 4 anos, porque aqui no sul a gente não tem grandes problemas, mas lá no Nordeste e no Sudeste, as epidemias da dengue são muito importantes e atingem uma alta proporção da população. Então, é importante uma vacina. Mas a única que nós temos vacina é a febre amarela. E a gente tem que se vacinar, né? Nessas regiões aqui que vocês veem do Sudeste, do Centro-Oeste também. E nesse mapa, se vocês estão vendo, tudo que está em azul é a área endêmica de febre amarela. Então, aí as pessoas já fazem a vacina, já faz parte do calendário vacinal. E as outras regiões, quando há esses surtos, então as pessoas se vacinam. A vacina dura a vida toda, né? Teve esses últimos anos alguns estudos de vacinas que tinha que fazer reforço porque se utilizava uma 10ª parte da vacina normal porque não tinha vacina para todos, mas se bem a vacina colocada quando é aplicada na sua forma normal dá proteção para o resto da vida. E a febre amarela, então, ela pode, ela passa pode ser uma infecção assintomática, pode ser formas leves e moderadas, dar forma grave e a forma maligna, né, que atinge 5 a 10% da população infectada, que pode levar à morte.
E em todas essas doenças que vimos hoje, tanto da febre amarela quanto das outras dengue hemorrágicas, outras febres hemorrágicas, febre tifoide, então é muito importante a gente suspeitar. Então, o médico, frente a um quadro, né, de alguma infecção viral, ele tem que suspeitar primeiro e depois fazer o diagnóstico diferencial com outras infecções, ou por vírus, ou bacterianas, ou parasitárias, para poder fazer esse diagnóstico diferencial e chegar a um diagnóstico mais concreto da doença que está atingindo. Então, na frente de um caso de febre amarela, tem que ser feita a diagnóstico diferencial com dengue hemorrágica, com outras febres hemorrágicas, com febre tifoide, né, que falou agora a Júlia, com malária, com as hepatites virais, com leptospirose, com septicemias. Então, o importante de vocês, né, quando vocês trabalhem em alguns lugares, sei lá, provavelmente todo mundo não vai ficar por aqui, voltam para suas regiões onde às vezes circulam umas doenças que não circulam tanto aqui, né? Então, o importante sempre é fazer uma boa anamnese do paciente e ter a suspeita da doença que pode estar acometendo, da infecção que pode estar acometendo esse paciente e fazer o diagnóstico diferencial com outras infecções. Então, era isso que eu tinha para falar para você. Na aula está bem mais completa. E aqui é só um resumo com algumas questões importantes sobre as arboviroses. Não sei se Pedro, a Júlia querem, a Andrea, fazer algum comentário. Professora, eu tenho uma pergunta, por favor. Sim. A senhora falou sobre o vetor, né, da febre amarela, que o Aedes aegypti não era um bom mosquito vetor desse vírus. Como é que acontece essa afinidade do vírus por um vetor e pelo outro não? Na verdade, porque o vírus, quando o mosquito, né, ingere o vírus, esse vírus vai fazer todo um ciclo de replicação dentro do mosquito, né? Então, ele vai lá para os diferentes órgãos e sistemas, digamos, do mosquito, sistema gástrico principalmente, onde faz a replicação nas células do mosquito. E na verdade, o vírus da febre amarela, ele não consegue replicar em grande quantidade. Ele não replica, ele não replica bem e quando chega nas glândulas salivares, ele não consegue transmitir. São questões genéticas, né, principalmente, e bioquímicas da replicação do vírus dentro desse mosquito. Assim como a gente tem em outras doenças também melhores transmissores e piores transmissores, aí acontece isso com o vírus da febre amarela. Porque na zona rural ou na zona silvestre é outro mosquito do gênero Sabetes, que é o que causa, né, que é o vetor da febre amarela e é um bom transmissor. Mas, na verdade, eu não saberia te dizer exatamente por que ele não é um bom transmissor, mas está comprovado, né, em estudos de laboratório que ele não atua como um bom transmissor da febre amarela. Tá bom? Tá ótimo, obrigada. Alguma outra pergunta? Eu queria fazer um comentário, Nani. Pode, fica à vontade. Obrigado pela tua aula, estava excelente. Eu lembrei agora, quando estava falando da vacina da dengue, que tem uma vacina que se chama Dengue Vix, uma coisa assim, que é da Sanofi, né? E eles, quando começaram a utilizar, ela tem os 4 sorotipos da dengue. Quando eles começaram a utilizar, eles observaram que os pacientes, tu mencionasse isso, que a segunda infecção pode evoluir pior que a primeira, e eles começaram a observar que os pacientes que já tinham tido alguma vez dengue, quando se vacinavam, tinham uma reação bastante ruim. De tal maneira que a Anvisa agora determina que todo paciente que vá se vacinar para dengue, se tenha a certeza que tenha sorologia negativa, que não tenha tido contato.
Então, Aham, sim. a vacina está muito restrita agora. Essa mesmo que está no mercado aí, a do Butantan e a da Fiocruz, eu não conheço. Mas essa que está no mercado Pois é. está bem restrita. Sí, están siendo, un li en esos archivos últimamente que de aquí a 3, 4 años va a ter, parece ser vacina da dengue, porque son epidemias muy importantes lá para cima, né? Com altas taxas. E o problema é a dengue hemorrágica, né? Pois é. Então, não sei se alguém mais quer. Não sei se a Andréia ainda está. Eu estou aqui, sim. Está lá em cima. Estou aqui. Não, eu vou aproveitar, então, na verdade, eu vou perguntar um pouquinho, vou instigar os alunos em relação às de gastroenterite. Eu também já tive a experiência de dar aula, né, também de gastroenterite, e também dar aula junto com a Milene, que é a médica, né? E uma questão que até a gente sempre comenta é se os pacientes que estão com uma gastroenterite por infecções de enterobactérias, né, da família Enterobacteriaceae, que nem a Escherichia coli, que é uma gram-negativa, né, ou a salmonela, o antibiótico é a melhor opção para esses pacientes? O que os alunos acham? Quem já teve uma gastroenterite foi tratado com antibiótico, a gente tem sempre, estou com uma infecção bacteriana, quero tomar um antibiótico, por favor. O que vocês acham? Eu comentei isso nas aulas. Como é que geralmente é feito o tratamento? Primeiramente, né? Em que casos? O que a gente faz? Isso. Eu quero que eles comentem também, até porque é bem importante isso daí. E quero ver se reforçarem algum deles. O que eles acham? Ô, prof, eu não consegui ver todas as aulas, não, mas eu vou chutar. Mas mesmo não vendo a aula, acho que uma infecção, né, uma enterite, a gente já passou por isso muitas vezes, alguns, né, pode ter passado e... Eu acho que uma das coisas é tá tendo muita diarreia e reposição hídrica, né, que é importante, e tentar, talvez, repor um pouco da flora, porque ajuda também a controlar as bactérias, a própria flora bacteriana, ela ajuda a controlar as bactérias patogênicas, né? E aí, então, daí também, então não precisa de antibiótico. Não sei se entraria obrigatoriamente, né? Eu não lembro realmente de ter tomado. Geralmente é uma coisa que a gente, por exemplo, quando eu tive, que eu acredito que possa ter sido isso, era mais tentativa de hidratação, depois comer bem, essas coisas. E por que você acha que não lhe indicaram um antibiótico? Acho que pode, talvez, piorar, assim, já que as bactérias da flora ajudam nesse processo, e daí se você usa um antibiótico, você deixa a flora mais vulnerável, né? E você tem que ter certeza, assim, do tipo bacteriano nesse caso para fazer, porque senão você poderia promover a morte das bactérias, digamos assim, entre aspas, boas, e deixar essa daí, e selecionar positivamente essa que já está causando algum mal, alguma outra. E no caso, sendo uma bactéria gram-negativa, sabendo que ela é, e sabendo qual é o antibiótico que eliminaria a gram-negativa, eu acho que daí, aí sabendo que seria específico para as gram-negativas, tu acha que daí seria uma opção? Por exemplo, grande parte das boas são lactobacilos. Eles, no caso, se usasse
Eles são gram-positivos ou gram-negativos? Gram-negativos ou gram-positivos? Gram-negativos? Lactobacilos? Não lembro. Então, eles não são gram-negativos, mas tem uma infecção por Escherichia, por exemplo, sabendo um específico, seria uma boa quando tivesse, tu acha que quando está numa infecção aguda, acho que seria, o que poderia acontecer tendo uma grande presença, uma grande carga bacteriana no teu intestino, um processo, né, que está infeccioso, e usasse antibiótico de gram-negativos. Podendo elas ser selecionadas e sendo elas estritamente sendo eliminadas, afetadas pelo antibiótico. Não sei dizer. E ela tem alguma estrutura que pode ser bem tóxica, que faz parte das gram-negativas e que são liberadas quando a célula morre? Ah, sim. Enterotoxina? Ou endotoxina? Endotoxina. Né? E aí, imagina tu estando com uma grande carga bacteriana, né, no caso de num processo infeccioso, gastro, e utilizando um antibiótico que matasse todas elas ao mesmo tempo, liberando toda essa endotoxina ao mesmo tempo. O que é a endotoxina? É uma substância que vai causar toxicidade para o organismo e é produzida dentro da bactéria. Produzida dentro é uma estrutura da bactéria. Isso. Fica dentro, né? Porque a exo ela libera, mas a endo fica dentro dela. Dentro ou faz parte dela? Em que parte que ela está? Na membrana externa? O que tem externa membrana externa? A membrana. Quer dizer, tá na membrana externa das gram-negativas, exatamente. E qual é a estrutura dela, tá certo? É na membrana externa. E como é que ela é conhecida? LPS? Lipopolissacarídeo. E dentro do lipopolissacarídeo, qual que ela é? Ai, não lembro. Tem o lipídio e tem o sacarídeo. Um é a endotoxina e outro antígeno O. 50% de chance. É o lipídio? Perfeito. Lipídio A. E aí, realmente, ele vai dar ele vai estimular o sistema imune, né? Tanto uma liberação de citocinas, quanto também ao sistema complemento para agir. Isso pode levar a um choque, que pode levar até um choque grave, pode ser até levar a óbito, assim. Então não se recomenda assim, para quem está numa infecção aguda, não se recomenda de jeito nenhum se utilizar antibiótico, porque pode agravar mesmo. Aí, claro, depois vocês vão ter a clínica disso no próximo, mas é só porque esse é o momento que a gente gosta de fazer essa associação. Talvez nem sempre associem isso quando falem para vocês que é bom não dar antibiótico, não façam essa associação com a estrutura, com o lipídio A das gram-negativas. Né? E aí não é só, talvez, na gastro, mas em algumas infecções pode acontecer isso. Né? Na hora que começa com o antibiótico, dá um agravamento exatamente pela essa liberação de lipídio. E aí tem que saber também como ajudar a dar suporte ao paciente nesse momento. Era só isso que eu queria destacar, tá, Joia? Não, obrigado por ter sido ficado até o fim.
A gente dá a cara a tapa, né? Não tem problema errar, não. A cara não, porque a gente não enxerga vocês, né? Eu estou vendo o estetoscópio, a tapa aqui, né? Nós ficamos imaginando qual é a cara. Tem um aluno que está com iPhone, esse nem o nome eu sei quem é. Porque só o iPhone... Deixa eu ligar aqui rapidinho. Olha aí, Ludmila. Prazer, Ludmila. É só porque eu fico imaginando no futuro vocês passando no corredor pela gente, vocês nos cumprimentando e a gente passando por mal educados, né? Porque a gente não vai reconhecer vocês e vai pensar, de onde eu conheço? Ou, né? Então, eu fico feliz. A gente conhece, mas acaba que vocês não conhecem, né, a gente? Exato. Infelizmente, é só esses momentos que a gente vai estar... No quarto ano, a gente encontra vocês de novo. Eu espero que esse quarto ano já esteja voltando a ser presencial. Muito bem. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Eu queria agora um comentário operacional. André, o questionário dessa semana é para responder até quando? Está marcado até quinta ao meio-dia para a gente, né, poder discutir. Isso. E observem o seguinte: o questionário da semana que vem, que será o quarto questionário, né? Vai ser liberado sexta, mas vocês têm que fazê-lo até segunda-feira, porque senão semana que vem nós temos encontro ciclo na segunda, na terça, depois quarta não tem encontro e na quinta tem avaliação. Então, se não tem como fazer para outra segunda, né? Você tem que fazer para essa segunda, próxima. Para que a gente Professor, isso professor, está ficando bem inviável. Me desculpa a sinceridade, eu vou ligar a câmera para o senhor me ver, saber quem está falando. Mas tá realmente difícil. Para mim já foi difícil conseguir assistir a aula. Não consegui assistir todas para poder acompanhar na aula hoje, que virá fazer um questionário de sexta para segunda. Assim, professor, eu sei que o senhor está fazendo o seu melhor, mas para mim, pessoalmente, está bem complicado. Mas assim, eu não sou, eu sinto muito, mas sobre o tempo eu não manejo. O tempo é esse. O que eu vou fazer? Não adianta eu fazer um questionário para depois terminar o módulo. Aí eu entrei no módulo de micologia. Não posso fazer isso. E assim, esses questionários que eu coloco, os primeiros ainda tinham 2 ou 3 questões para escrever, dissertativas, curtíssimas. Esses últimos não têm, são só objetivas. E são simples, são questões simples. São 10 questões, o máximo que foi até agora. Aí também nós vamos ter que fazer um esforço coletivo, porque senão não tem como. Eu sinto muito. De sexta para segunda, eu faço um montão de coisa. Muitas coisas que eu gostaria de fazer, eu não faço. Enfim, eu sinto muito. Mas, assim, toda a generosidade e flexibilidade de tempo que nós podemos ter, nós tivemos. E estamos tendo. Mas, assim, se o módulo termina quinta, eu não posso deixar você me entregar um questionário na segunda-feira. Se vocês não querem fazer o questionário até segunda que vem, sexta até segunda, façam até terça ou até quarta, tudo bem. Mas na quinta, não. Até quarta, tá ok. Vocês não vão aproveitar menos, porque fazendo o questionário, como eu já disse antes, e volto a repetir, o questionário é o indutor. Vocês têm a videoaula, tem vídeo suporte, tem artigo e o questionário. Nós estamos ocupando todo o espaço disponível no EAD. Se vocês não querem utilizar o questionário como indutor, tudo bem. Então, o meu absolutamente, professor. Até quarta. Não, professor, ninguém reclamou da presença do questionário. Absolutamente. Ninguém reclamou da presença do questionário. A presença do questionário é fundamental para a gente, para poder fixar a matéria. Ninguém pôs isso em xeque, mas se o senhor puder estender até a quarta, ainda que não seja o ideal responder na quarta, já ajuda a gente. Ideal, mas eu posso estender, não tem problema. O que eu acho é que vocês estão perdendo de fazer o questionário antes do encontro 5. Como eu já tinha dito, assim, na verdade, para mim e para o sistema,
voava, tanto faz o dia. Eu acho que a diferença faz para vocês. Agora, esse último questionário faz diferença porque na outra semana é um módulo de micologia. E aí eu não posso avançar no módulo de micologia com trabalhos referentes ao módulo de micro. Mas tudo bem. Vocês querem, o meu questionário vai ser até quarta, não tem problema nenhum. Até porque vocês têm a prova na quinta, né? Então, como é que você está fazendo questionário de questões que pode estar na prova depois da prova? Não estarão, né? Sabe, tipo, similares, porque na verdade é uma forma de ajudar vocês a tirar o que a gente chama mais atenção, até para a gente discutir nas aulas, assim, por isso é só uma... Então tá, Tá bem, professores, obrigada. Hein? Obrigada, professores. De nada, deixa para quarta, não tem problema. Professor. Pois não. Qual vai ser o valor dado aos questionários, ou eles não vão ter valor? Como é que vai ser feita a avaliação com relação a... No início nós havíamos comentado de dar um valor para ele, né? Mas eu não vejo muita necessidade de dar valor aos questionários, porque no final a avaliação vai ser um conjunto de questões do questionário. Então, não vejo muita razão disso. Não sei, nós não definimos isso. Eu vou falar ainda com os professores, com a Andréia, com a Júlia e com a Nani, para definir. Tá bom? Amanhã nós temos reunião, né? Amanhã eu digo para vocês. Tá bem, professor. Muito obrigado. Professora Andréia, eu tenho quinta-feira, uma Pedro. curiosidade. Amanhã. É quinta? Quinta. Tá. Eu, Letícia, eu fiquei com uma curiosidade. Claro, que você disse assim, né? Que na infecção aguda você opta por não administrar o antibiótico. E daí, o que você faz nesse caso? Você trata os sintomas e espera? Exato. E aí o sistema imune que vai fazer o trabalho dele. Entendi. Aí depois de um tempo você reavalia e analisa a necessidade de administrar um antibiótico quando já estiver mais amenizada essa inflamação. Em geral, o organismo vai se restabelecendo, tanto a microbiota se restabelece, então quanto melhor tu, né, estabelecer a microbiota normal e hidratar, né, principalmente eletrólitos, se a pessoa tiver uma desidratação elevada, tem que dar o suporte intravenoso, né, mas senão vai se recuperando com hidrólitos, né, vai tomando com soro, até o soro caseiro vai ajudando tudo, mas é o organismo que vai se recuperando, né? Geralmente é autolimitante essas diarreias, né? Exceto quando se... Pode falar. Vou te interromper, André, mas tem uma outra questão que eu acho importante, Letícia, é que muitas das diarreias ocorrem em crianças com menos de 5 anos. Tá? E a maioria dessas diarreias não são bacterianas, são virais. Então, a abordagem, embora a sintomatologia aparente seja menos do que a bacteriana, ela é mais leve, em geral, e às vezes cursa com um período respiratório anterior. Às vezes não se tem todo esse quadro, mas geralmente as virais cursam com quadro respiratório. Até por ser viral, você também não tem nenhuma utilidade de usar antimicrobiano. E, além do que, o uso de antimicrobiano nessa idade, ele é bastante prejudicial à constituição, à consolidação da microbiota intestinal. Então, como muitas das diarreias ocorrem em criança, como a maioria das diarreias, a etiologia viral, e como mesmo as bacterianas não há maior evidência de utilidade de usar antibiótico, o antibiótico só deveria ser utilizado em último caso e com uma grande comprovação de disseminação bacteriana, alguma coisa assim. Porque se autolimitada, mesmo sendo bacteriana,
o suporte hídrico e eletrólitos deverá ser suficiente. Agora, claro, vocês que vão sentar na frente do paciente, vocês já viram isso na família, já presenciaram algumas vezes, há uma pressão muito grande. É bom que se diga aqui que há uma pressão muito grande do paciente, de uma maneira geral, de se medicar. E há uma pressão muito grande, muitas vezes, dos familiares, que o médico prescreva um antibiótico, porque o antibiótico ainda é visto como uma solução para vários males, e muitas vezes é feita essa pressão. E antes, vocês já vivem numa outra época, mas antes de que os antibióticos, a venda de antibióticos, a dispensação deles, fosse obrigatório ter uma prescrição médica, que na época se vendia, alguns anos atrás, se vendia antibiótico absolutamente livre. Quando o médico não dava, o atendente lá na farmácia dava, não o farmacêutico não está aí para isso, mas o atendente, eventualmente pressionado por uma série de razões, aceitava aquela pressão e dava antibiótico. Então, como nós já avançamos, espero que a gente não retorne aqueles tempos escuros. Aliás, eu acho que a gente tem que torcer que não retorne nenhum tempo escuro. Agora a gente já tem uma maior restrição do uso de antibiótico. Professor, ainda falando sobre restrição e uso de antibióticos, também tem um caso de que, às vezes, entre ser uma infecção de etiologia bacteriana ou viral, muitas vezes o médico clínico ali na hora acaba também dando eu já tomei Benzetacil por infecção de garganta e depois para mim foi viral, depois parando para pensar, mas assim, falando de um modo mais amplo, o paciente também faz uma certa, digamos assim, não é bem a palavra, mas há uma certa coercividade, digamos assim, por parte do paciente, que vai lá procurando atendimento, e se falar que é um tratamento de suporte, mas eu estou mal, não sei o quê, e aí acaba que, algumas vezes eu acredito que o médico em sua clínica também acaba prescrevendo. Eu acho que era um comentário cabível. Não, muito bem, Carlos. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é que, dependendo, não sei que idade tu te foi prescrito antibiótico por uma faringite, nem sempre esse diagnóstico de faringite bacteriana ou viral é fácil de fazer. E, olhando sob o ponto de vista do clínico, ele pode ter, de acordo com a experiência dele, de acordo com o tempo que ele se formou, de acordo com o tempo que, enfim, que ele não se atualiza, ele pode ter pensado no seguinte problema. Se você é um adolescente e tem faringite de repetição, e essa faringite é estreptocócica, é por Streptococcus pyogenes, você aumenta o risco de ter uma febre reumática, por uma autoimunidade. E nesse sentido, para evitar uma degeneração de válvula cardíaca ou para evitar uma glomerulonefrite, alguma coisa assim, ele pode ter utilizado como uma forma entre o curativo e o preventivo. Então, nesse aspecto, cabe fazer esse parênteses, porque a faringite estreptocócica de repetição, que deveria ser diagnosticada, e existem formas de diagnosticar, mas é preciso para isso ter um suporte laboratorial e tal, ela pode levar o médico a ter essa postura. Eu acho que uma coisa que vai acontecer, né, Pedro, agora até com a Covid, com o quanto avançou o diagnóstico viral, né, em querer saber tanto o respiratório, agora o viral, acho que vai começar a avançar também os diagnósticos entre diferenciar viral e bacteriano isso futuramente, eu acho. Na videoaula de diagnóstico e depois de antibiótico também, acho que de antibiótico eu mostrei a vocês o quanto se estima que são prescritos antibióticos de forma equivocada. E se atribui a isso, entre outras razões, que nós não estamos trabalhando com elas agora, mas se atribui a isso, parte dela, a ineficiência dos métodos diagnósticos para rapidamente dar a informação ao médico. Primeiro, é uma infecção,
2, é bacteriano ou é viral? Se você souber isso já, você já tem uma postura completamente diferente. Então, como a professora Andréa disse, já existe equipamentos, já existem plataformas, por exemplo, essa mesma que a gente utiliza para diagnóstico de tuberculose no laboratório, o GeneXpert, ele já tem plataformas múltiplas em que você coloca lá uma amostra e diz, eu quero investigar, ele tem um portfólio de agentes etiológicos de doença respiratória do trato inferior, por exemplo. Então, ele vai buscar lá 5 vírus, 3 bactérias, tudo no mesmo paciente. Claro que isso está absolutamente fora da nossa capacidade do SUS de ter isso, né? Porque a gente paga o royalty, e a gente paga o royalty porque não desenvolve isso, e a gente não desenvolve isso porque não tem dinheiro, porque não investe em pesquisa, bom, isso é outra história. Mas já existe esse tipo de abordagem, só que ainda está longe de ser execuível financeiramente. Mas, certamente, para o clínico, isso seria uma ajuda muito grande. Mais algum comentário? Alguma pergunta? Não? Então, a professora Andréa já colocou lá, né, Andréa, no AVA, o link do encontro de quinta-feira? Quinta? Já está lá para quinta. É que eu estou atrapalhado, porque hoje é terça, né? Eu tô por causa do feriado de ontem, né? Estou colocando como segunda, mas hoje é terça. Então, então até quinta-feira. Tá? E quem quiser ir participando do fórum, né, eu coloquei 2 laudos ali interessantes para... Não é para fazer a escolha terapêutica, mas falar os critérios que vocês levariam em consideração para fazer uma escolha de um daqueles antibióticos de acordo com, né, o laudo. Então, já vi que o Eduardo já respondeu lá e acho que é interessante ir participando para a gente debater sobre essa infecção urinária. Legal. Tá, joia, então. Então, um abraço para vocês. Até tchau, tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau, prof. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, Melissa. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau.